noite. Vamos retomar aqui o direito constitucional, começando do zero. Na descrição do vídeo aí você tem os canais, né, Instagram, Facebook, para entrar em contato aí com a gente. E vamos continuar aqui do inciso, aqui é 57. Fizemos de manhã o 56 e alguns outros, né? Vamos continuar aqui. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Isso daí foi o artigo, eu acho que durante 2018, inciso durante 2018 e 2019, o mais comentado, né, na imprensa e o mais, vamos dizer assim, discutido no meio jurídico, que é baseado nesse inciso aí que teve a discussão da prisão em segunda instância, né? Se podia ou se não podia, né? Entendimento do Supremo durante um período foi que você poderia já executar a pena a partir da segunda instância. Então, tinha o julgamento, né, do juiz, recorria para o tribunal. Se o tribunal confirmasse, você já podia, não é necessariamente deveria ser, né? Mas já podia ser solicitada a execução provisória da pena, ainda que você recorresse para o STJ ou, eventualmente, para o STF. Mas aí depois foi revista a posição, e a posição hoje é que você só começa a executar a pena depois de transitar em julgado, né? Só depois da última instância, não tiver mais recurso, pode ser o STJ, pode ser o STF, aí você começa a fazer a execução da pena. Vamos às leituras aqui. Trata-se do princípio da presunção de inocência, que tem por objetivo proteger a liberdade do indivíduo frente ao poder de império do Estado. Somente a partir do trânsito em julgado, decisão da qual não caba mais nenhum recurso de sentença penal condenatória, é que alguém poderá ser considerado culpado. É, afinal, o trânsito em julgado de sentença que faz coisa julgada material. Da presunção de inocência deriva a obrigatoriedade de que o ônus de prova da prática de um crime seja sempre do acusador. Assim, não se pode exigir que o acusado produza provas em seu favor. Caberá à acusação provar inequivocadamente a culpabilidade do acusado. A jurisprudência do STF considera que as prisões cautelares, prisão preventiva, prisão em flagrante, prisão temporária são compatíveis com o princípio da presunção de inocência. Assim, é plenamente possível, no ordenamento jurídico brasileiro, que alguém seja preso antes da sentença penal condenatória transitada em julgado. Em novembro de 2019, eu acho que ele vai contar aqui a história agora, né? O STF adotou importantíssima decisão relacionada ao princípio da presunção de inocência, mudando sua jurisprudência sobre o tema. Nos últimos anos, o STF vinha admitindo que, após uma decisão condenatória em segunda instância, já seria possível a execução provisória da pena. Em outras palavras, após a decisão de segunda instância, acórdão penal condenatório, já poderia ser determinada a prisão do condenado, ainda que cabíveis de recurso especial para o STJ e recurso extraordinário para o STF. Foi com base nesse entendimento, inclusive, que foi determinada a prisão do ex-presidente Lula, após decisão condenatória do TRF4, que antes do trânsito em julgado. Mas qual o novo entendimento do STF? Agora o STF entende que a decisão condenatória em segunda instância já não mais permitirá a execução provisória da pena. Se o indivíduo foi condenado em primeira instância e, em seguida, teve a condenação confirmada por um tribunal, órgão de natureza colegiada, ainda assim ele não poderá ser preso, pois são possíveis o recurso especial para o STJ e o recurso extraordinário para o STF. Em outras palavras, ainda não houve o trânsito julgado da condenação criminal e, portanto, o indivíduo deve ser presumido inocente. Dessa forma, a STF adotou o seguinte entendimento: a execução provisória da sentença penal condenatória revela-se frontalmente incompatível com o direito fundamental do réu de ser presumido inocente até que sobrevenha o trânsito em julgado de sua condenação criminal. A presunção de inocência também já serviu de fundamento para outra importante jurisprudência, agora relacionada a concursos públicos. Segundo o STF, viola o princípio constitucional da presunção de inocência, previsto no artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, a exclusão de candidatos de concursos públicos que respondem a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado de sentença condenatória.
Ora, se ainda não houve o trânsito julgado de sentença penal, o indivíduo não pode ser considerado culpado. Ao excluí-lo do concurso, a administração pública agiu como se ele assim devesse ser considerado, o que viola a presunção de inocência. Vamos lá, fazer um exercício. Mas hoje, se quer um concurso, a previsão de prisão, execução provisória da pena em segunda instância não é mais admitida no direito brasileiro, né? Então, teve um período de 1 ano e meio, quase 2, que a questão seria correta. Não entendi como é que é o quê, professor? Desculpa. Hoje se quer uma prova que hoje no Brasil não é mais admissível, ou seja, é inconstitucional, a execução provisória da pena, da sentença penal, né, da sua pena, a partir de uma decisão de segunda instância. Ou seja, durante um período, tu vai pegar provas que cobraram isso, porque foi uma jurisprudência que foi mudada e ficou sendo cobrada aí 2018, 2019, né? Então, hoje retornou. Assim, a letra da lei, né, teve essa mudança temporária e depois voltou a letra da lei. Só é, assim, questionável, e aí é só uma... Isso daí não é para você levar para o concurso. É questionável porque, na verdade, no fundo, essa norma, né, essa jurisprudência que foi mudada do ponto de vista, né, de voltar ao que era anterior, na prática, para algumas pessoas, ela continua valendo, né? Às vezes até a partir da primeira, como é que a gente chama? A partir da primeira sentença, né? Se a pessoa, e aí eu não estou fazendo crítica, é criminologia, mas na prática é isso, né? Se você é aquele cara que, sei lá, não tem emprego fixo, não tem residência fixa, dependendo do crime que você fez, você vai estar preso a partir da sentença do juiz, pode recorrer para a segunda instância, pode recorrer para o STJ, para o STF, já está preso. Agora, se você é um crime que a gente chama lá fora de colarinho branco, tem excelentes advogados, dificilmente você vai ser preso, né? Só depois que transitar julgado. É invertido o sistema, né? Ou seja, todo mundo, não pode ser preso em segunda instância. Isso só desfavorecia determinados crimes, né? Crimes cujo você não tinha, né, situações tipo de corrupção, essas coisas. Porque na prática, se você pegar aí pessoas que, não estou dizendo, não estou defendendo que tem que soltar os criminosos, não. Mas só estou falando que na prática, do ponto de vista prático, esse inciso aí constitucional não é aplicado na prática. Assim, para crimes, né, até que a gente sabe que tem determinados tipos de pessoas que cometem, né? E justamente essas pessoas são as pessoas que não tem como comprovar residência fixa, ou às vezes, né, não tem patrimônio, não tem emprego fixo. Aí o que é que o juiz faz? Cara, esse cara não tem emprego fixo. Então, já deu a sentença, já manda prender o cara. Aí, se tiver a Defensoria Pública, vai recorrer para o tribunal, vai recorrer para o STJ, para o STF, não vai. De novo, só estou falando os fatos, né? Só para você ter uma noção de como é que era. Porque quando mudou, teve um mau alarido, mas na prática, para alguns tipos de pessoas não mudou nada, porque continuavam sendo presos. Às vezes, preventivamente, ad eterno, desde a prisão em flagrante, converte a flagrante em... O que a gente fala, na realidade, é assim, que o Brasil não prende nada, outros já falam que prende muito. No final das contas, é que nem orçamento público. Na verdade, prende mal, né? Na verdade, acaba prendendo erradamente, causa essa sensação das pessoas. É que nem orçamento público. O Brasil gasta muito, gasta pouco, não sei o quê. No final das contas, vai analisar o orçamento público e gasta mal, né? Gasta onde não deveria. Mas vamos lá, isso é só elucubração minha. Vamos lá, Polícia Civil do Ceará, 2015. Ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado em sentença penal condenatória, salvo em caso de flagrante delito? Não, né? Não tem essa... Deixa eu botar aqui, projetar aqui. Salvo em flagrante delito? Não, né? Questão errada. Errado. Ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado de sentença penal condenatória. Não tem nenhuma ressalva. A Constituição é clara. Vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma. Não.
Vamos para o inciso 58. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Vamos lá. Tem-se aqui norma constitucional de eficácia contida. Na falta de lei dispondo sobre os casos de identificação criminal excepcional, esta jamais será exigível. O que é identificação civil é a regra, carteira de identidade de motorista e trabalho, e a criminal é a impressão digital, processos datiloscópicos e a fotográfica. Aposto que você se lembrou daquelas cenas de filmes em que o preso é fotografado de frente de perfil pela polícia, né? Assim, lei pode prever excepcionalmente hipóteses de identificação criminal, mesmo quando o indivíduo já foi identificado civilmente. A Lei 12.037 de 2009 dispõe sobre os casos de identificação criminal do civilmente identificado. Então, o que esse inciso faz? O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Ou seja, só se a lei prevê que a pessoa que mostrou a carteira de identidade ainda assim vai ter uma identificação criminal. Aí tu vai explicar assim, por que o inciso desse, né, na Constituição, que o cara civilmente identificado vai, né, tá dizendo que não poderá ser submetido à identificação criminal, salvo se estiver previsto em lei. Por quê? Porque nossa Constituição foi feita, era uma Constituição que foi feita logo após um regime que nós tínhamos passado. E nesse regime, pelo menos as pessoas, né, eu era adolescente não, era criança, né? Praticamente. Peguei só os últimos 5 anos, nasci na década de 80, na verdade. Mas, assim, tenho irmãos de 60 anos que contam. Na verdade, assim, se você fosse pego na rua nessa época, então, mesmo que você mostrasse a identidade, o cara poderia te levar para a delegacia para te identificar. Mesmo que você comprovasse. Meus irmãos falam, os irmãos mais velhos falam que eles andavam com identidade, andavam com carteira de trabalho assinada, andavam com vários documentos, porque tu tinha que comprovar que o cara te liberar, entendeu? Polícia te liberar. E aí esses incisos, né, alguns incisos, você só consegue entender se você entender o momento histórico que o Brasil estava passando. Porque do ponto de vista hoje, você entendi esse inciso, né? Para que essa garantia constitucional? Por que esse direito fundamental? Entendeu? Mas da mesma forma, eu vejo que da mesma forma nós só não nos deslocamos à delegacia, mas a delegacia vem até nós, né? Porque a polícia vai lá na tua identidade, vai lá no carro e verifica a tua ficha criminal, né? A diferença é que nós não somos conduzidos, né? Mas da mesma maneira, há uma verificação, né? Livre. Então, não, mas nesse caso aí, está proibindo, assim, mostrei identidade. Não, assim, não é nem a questão de ir na delegacia. O cara nem... Não, então vamos na delegacia, porque antigamente, né, que pelo menos historicamente que o pessoal conta, ia na delegacia, o cara te cadastrava na delegacia e depois te liberava. Dizia, não, esse cara foi pego, tipo, criando um banco de dados. Esse cara já foi pego ele de noite, de madrugada, andando na rua, não sei o quê, entendeu? Ia fazendo tipo um histórico seu. Hoje em dia, mostrei identidade, não tem nada contra mim. Estou só passando aqui, cidadão comum, não precisa ir na delegacia ser identificado, entendeu? Mas lá, antigamente, né, era normal isso. Vamos lá. 59. Será admitida a ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal. Isso aqui a gente estudou muito em Código de Processo Penal, né? CPP. Não sei se você lembra. É que você tem, em alguns casos... da pública. Ação privada subsidiária da pública. Se houver uma inércia por parte do Ministério Público, o agente público privado pode ir lá e solicitar ao Ministério Público que tome uma atitude. Porque no nosso direito brasileiro, a instituição responsável pelo poder do Estado, jurisprudente do Estado, é o Ministério Público. Só que, em determinadas situações, você tem interesse também na ação, né? Só que o Ministério Público pode se quedar inerte, né? Ficar inerte. E aí você, como, vamos dizer assim, sujeito passivo daquela situação penal, da infração penal, você pode ir lá e fazer a ação, a denúncia, né? Aí, no seu caso, o nome não é denúncia, é queixa.
Aí você faz a queixa-crime dizendo, olha, o Ministério Público passou 6 meses, acabou o inquérito policial, a pessoa foi indiciada, foi para o Ministério Público, 6 meses se passou, o Ministério Público não fez nada, aí você pode fazer a queixa-crime. Você vai lá na Justiça, né? Juizado, dependendo da situação, juizado especial criminal ou contrata advogado, ele vai fazer a queixa-crime no PJE. Então, é uma forma até de, né, não ter conluio, não ter nenhuma situação com o Ministério Público, né, querer defender alguém. Você pode retomar a ação para você. Vamos ler. Como você sabe, em regra, é o Ministério Público que provoca o Poder Judiciário nas ações penais públicas, de cujo exercício é titular, com o fim de obter do Estado, o julgamento de uma pretensão punitiva. Entretanto, em alguns casos, o particular poderá exercer essa prerrogativa de maneira excepcional. Trata-se dos casos de ação penal privada, subsidiária da pública, quando esta não é intentada no prazo legal. Nesse tipo de ação, a titularidade da persecução penal era inicialmente do Ministério Público. Entretanto, diante da omissão deste, ela passou para o particular. Destaque-se, todavia, que não é possível ação penal privada, subsidiária da pública, quando o Ministério Público solicitou ao juiz o arquivamento do inquérito policial por falta de provas. Isso porque, neste caso, não se caracteriza a inércia do Ministério Público. Deu só um exemplo naqueles casos em que o Ministério Público manda arquivar o procedimento. Nesse caso, o juiz pode concordar ou não. Se o juiz concordar... Ele tomou uma atitude, né? Tomou uma atitude. Né? Ele tomou uma atitude. É diferente dele não ter denunciado, não ter pedido nada. Nesse caso específico, desse um parágrafo, só tem que estar atento a duas situações. Primeiro, hoje, como é que funciona? O Ministério Público pede o arquivamento. O juiz homologa ou não homologa. Não homologando, o juiz manda para o Procurador-Geral de Justiça ou para a Câmara de Revisão nos tribunais, nos ministérios públicos que existem, né? E aí, se o juiz, aliás, o Procurador-Geral de Justiça concordar, ele arquiva, o promotor não pode, o juiz não pode fazer mais nada. Se ele não concordar com o arquivamento, ele vai mandar um outro promotor fazer aquela denúncia. Aquele promotor que não quis fazer a denúncia, ele não pode ser instado a fazer, entendeu? Isso é chamado de independência funcional do promotor de justiça ou do procurador. E tem independência funcional para isso. Se o procurador-geral discordar dele, tem que mandar uma outra pessoa fazer. Aí essa outra pessoa é obrigada a fazer a denúncia. Até porque, na verdade, ela é só um instrumento. Na verdade, ela não pode se negar, porque, na verdade, ele não está fazendo. Ela está fazendo só em nome do procurador. Não é ele que está fazendo, entendeu? Aquele novo promotor que foi designado, especificamente. Um outro aprofundamento, detalhezinho desse inciso aí. Hoje nós temos 2 modelos. Como assim 2 modelos? Modelos para prova. Na prática só existe um. Na prática só existe esse que eu falei. Hoje está aprovado o pacote anticrime. Está em vigência, só que não está sendo aplicado. E não tem aplicabilidade, não tem eficácia, porque foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal. No novo modelo de arquivamento do Ministério Público, do inquérito policial, o promotor vai pedir o arquivamento, automaticamente esse arquivamento vai para a Câmara, o Procurador-Geral de Justiça vai analisar, fazer uma revisão. Não passa mais pelo Poder Judiciário. Entendeu? Por quê? Porque no nosso sistema brasileiro, nós temos chamado processo penal, tem três tipos de sistema, né? O sistema inquisitorial, processo penal acusatório e o misto. Alguns dizem que o nosso é misto, mas o próprio pacote de crime falou que o nosso é sistema acusatório. Sistema acusatório, você separa o juiz do cara que vai acusar. Nesse caso, como o nosso sistema era acusatório, o fato de o juiz dizer se ele concorda ou não com o inquérito, você meio que tira a característica do sistema acusatório. Se o juiz está dizendo que não concorda com aquele arquivamento, mentalmente ele está dizendo que o cara cometeu um crime. Então, tirou uma certa imparcialidade dele, entendeu? Porque não cabe a ele dizer quem cometeu o crime, não. Lógico que a aceitação da denúncia ou não é só uma fase inicial.
Depois você vai, né, construir, através das provas, o seu entendimento, o seu convencimento. Mas a crítica que tinha nesse modelo é justamente essa. Porque aí você tinha uma exceção ao sistema acusatório. Por quê? Porque o juiz deixava de ser inerte. Ele dizia, não, você tem que acusar. Se eu estou dizendo para você que tem que acusar, eu estou dizendo o quê? Que eu vejo indícios de crime. Mas eu não deveria ter essa função. Minha função é só julgar o que trazem para mim. O princípio da inércia. Então, por isso que no pacote anticrime foi mudado isso. Entendeu? Então, eu te dei duas situações. Prova. Agora, para a prática. Teremos a teoria, vamos para a prática. Na prova, perguntar qual o modelo de arquivamento do inquérito policial. Na prova de direito penal e processo penal. Hoje, o modelo é promotor pede o arquivamento, o juiz homologa. Se ele não homologar, ele manda para o Procurador-Geral de Justiça. Isso é um modelo, de fato, que está sendo aplicado. Se o cara colocar especificamente na prova uma questão dizendo qual modelo aprovado pela Lei 13.694, pelo pacote anticrime, o promotor pede o arquivamento, automaticamente sobe o Procurador-Geral de Justiça ou pela Câmara, se concorda ou não. Não passa mais pelo juiz. Essa é a diferença. O que ocorre hoje é o que era anteriormente, mas tem uma lei aprovada que vai mudar esse processo, né? Assim que ser liberado, assim que for liberada, né? Vamos lá. Inciso 55. 55 não, opa, foi mal. Que é 60, né? 50, eu li e falei errado. 50 mais 10, 60. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. Vamos lá. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social se exigirem. A compreensão desse inciso é bastante simples. A regra é a publicidade dos atos processuais. A exceção é a restrição a essa publicidade, que só poderá ser feita por lei, em duas hipóteses: defesa da intimidade ou interesse social. Isso aí é que inquérito, né? Inquérito, ele é sigiloso, só tem as partes, né? Ou advogado. No caso, quando você faz ação penal, ela é pública. Qualquer processo, você sendo advogado, você tendo o tokenzinho, você entra no Tribunal de Justiça, acessa o seu token, você acessa qualquer processo, mesmo você não sendo advogado. Qualquer um. Aí tem os processos que têm sigilo de justiça. Não sei se você sabe, né? Que envolve intimidade, né? Abuso sexual, essas coisas, criança, vulnerável, aí são sigilo de justiça. Mas mesmo você não sendo advogado, você pode ter acesso, mas você tem que pedir. E aí tem uma autorização, fica registrado que você acessou. Então, você como advogado tem acesso a qualquer processo, mesmo não sendo advogado das partes. Mas no caso específico dos que estão correndo sigilo de justiça, fica registrado que você entrou, entendeu? Justamente se você divulgar para a imprensa, as coisas vão saber quem foi. Ou vão desconfiar, né? Fica registrado que você entrou. Então, basicamente é isso. Vamos lá. 61 e 66. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Ou seja, aqui são as prisões, né? De flagrante e a prisão provisória, mandamento constitucional para elas. Vamos à leitura, né? O direito à liberdade é uma regra prevista na Constituição que somente em situações excepcionais e taxativas poderá ser violada. O inciso 61 do artigo 5º da Constituição traz a hipótese em que é possível a prisão em flagrante delito. Nesse caso, não haverá necessidade de ordem judicial. Nos termos do Código de Processo Penal, qualquer do povo poderá, e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Em caso de transgressão militar
ou crime propriamente militar definidos em lei. Nesse caso, também é dispensada a ordem judicial por ordem de juiz, escrita e fundamentada. A decisão judicial é necessária para a decretação de prisão cautelar ou para a denegação de liberdade provisória. A prisão, por tudo que já comentamos, tem natureza excepcional. Nesse sentido, o inciso 66, isso aqui é 66, dispõe que, se a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança, ninguém será levado à prisão nela mantido. Isso porque o direito à liberdade é um dos direitos humanos mais básicos e importantes. Então, caso em que é possível a prisão, flagrante delito. Deixa eu marcar aqui para a gente. Vamos lá. Caso em que é possível a prisão. Quais são os casos? Vou botar esse aqui. Em flagrante delito. Transgressão militar ou crime propriamente militar. Por ordem de juiz, escrito e fundamentada. Prisão preventiva temporária, né? Esse aqui, tem que ter cuidado aqui. Transgressão militar. Deixa eu mudar aqui. Hoje, e daí é aprofundamento de novo. Vamos para o aprofundamento agora. Transgressão militar. Hoje, você tem a lei. Tem uma lei aprovada hoje. E é específico. Isso daí é uma discussão no meio militar, né? Os colegas lá da Marinha. Hoje você tem uma lei aprovada que impõe que os regulamentos militares das polícias militares e dos corpos de bombeiros para as transgressões militares não podem mais prever prisão. Entendeu o que eu falei? Hoje, isso pode cair na sua prova da polícia militar. Pode falar de novo. Vamos lá. Entendeu o que eu falei? Vamos lá, vou falar de novo. Não, pode falar. É normal nos regulamentos disciplinares. O que é regulamento disciplinar? É regulamento de conduta no quartel, não é crime. Crime é o que está ali no Código Penal Militar. Só que tem regulamentos militares, né? Que, você fizer isso, você vai levar 10 dias de cadeia, 5 dias, né? Até 30 dias de prisão rigorosa. Isso está nos regulamentos disciplinares. Isso é normal. Era normal. O Bolsonaro, né? Bolsonaro não, né? Falando do governo, né? Foi ele especificamente. O governo propôs e foi aprovada uma lei que hoje os regulamentos disciplinares das polícias militares e dos corpos de bombeiros não podem mais prever prisão para transgressão disciplinar. Entendeu? Hoje, continua tendo transgressão disciplinar que tem prisão? Tem, só que só nas Forças Armadas agora. Isso deu uma briga porque criou uma falta de isonomia, entendeu? Porque as Forças Armadas vão continuar tendo prisão para transgressão disciplinar. O que é transgressão disciplinar? O cara não fez a barba. O cara chega lá com você, aparência está errada. Audiência, 2 dias de prisão. Isso é normal, não estou loucubrando. Se a pessoa quiser te perseguir no quartel, uma barba que você não fez, tu pega uma cadeia. Um serviço que chegou atrasado, um expediente, 15 minutos, cadeia. Nas polícias militares, corpos de bombeiros, foi proibido ter previsão para esse tipo de transgressão disciplinar. Não esse tipo, para qualquer transgressão disciplinar. Posso ver aqui a lei rapidamente? Porque isso aí é importantíssimo para uma prova de policial militar. Deixa eu ver. Regulamentos disciplinares. Só que acabou que teve uma discussão e tal, se era constitucional ou não constitucional, e acabou. É a Lei 13.967 de 2019. Fala o seguinte. Tem até um artigo aqui já dizendo aqui, ó. Fim da prisão disciplinar para os militares estaduais.
É a Lei 13.967. Eu não vou aprofundar muito para a gente voltar para o Constitucional, mas vou só ler rapidamente. Não que eu não tenha gostado, né, disso aí, mas assim, Aham. pô, estranho, né? Militar é militar, né? Eu sei que tem um militarismo, né, que é nacional, com as Forças Armadas e estaduais, Uhum. mas enfim, né? Só ler aqui. Polícias militares. Uma coisa errada aqui. Calma aí. Não entendi. Calma aí. Tem que olhar aqui. Eu peguei aqui uma aqui. Ah, tá. Tá aqui. Vamos lá. Entendi agora. Ele fala o seguinte. A lei é bem curta. Ela fala o seguinte, os policiais militares e os corpos de bombeiros militares serão regidos por Código de Ética e Disciplina, aprovado por lei estadual ou federal para o Distrito Federal, específica que tem por finalidade definir, especificar e classificar as transgressões disciplinares, estabelecer normas relativas às sanções disciplinares, conceitos, recursos, recompensas, bem como regulamentar o processo administrativo disciplinar e o funcionamento do Conselho de Ética e Disciplinas Militares, observado, dentre outros, os seguintes princípios. Aí tem um dos princípios. Vedada a medida privativa e restritiva de liberdade. Aí fala o seguinte, os estados e os distritos federais têm um prazo de 12 meses para regulamentar e implementar essa lei. Ou seja, nos regulamentos disciplinares é vedada a medida preventiva e restritiva de liberdade, ou seja, prisão. E nas Forças Armadas continuam os regulamentos. Isso foi em dezembro de 2019. Então, a partir de dezembro de 2020, como? Não, era isso que eu ia perguntar, porque é um ano, né? Então eu queria perguntar a data, mas 2020, né? Dezembro de 2020 já está vigente. Tem que ficar atento a essa questão específica da área policial militar. Então, essa transgressão militar aqui, de se ter prisão, hoje só cabe nas Forças Armadas. Você ser preso por transgressão disciplinar. Porque hoje... E para que ele gera uma lei de eficácia, vamos lá, que é, ninguém será levado à prisão nela mantido quando admitir liberdade. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita ou fundamentada da autoridade judiciária competente. Salvo aqui, ó, tem essa possibilidade, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei. Então, a lei veio e definiu que não cabe para transgressão militar na PM. Norma de eficácia limitada. E bombeiro, entendeu? Como ele não restringiu, dizendo que a lei ia definir, nesse caso tinha uma lei que dizia que podia, aí veio a lei de 2019 e falou, para PM e bombeiro só cabe prisão se for crime militar. Se for transgressão, não cabe. Transgressão militar cabe para Forças Armadas. Entendeu? Então cabe para FFA. Entendeu? Então, essa é pegadinha, coisa nova, não? Que é uma lei específica. Eu acho que é uma daquelas leis que estão cobrando no edital da PM do Piauí, entendeu? Essa lei. Continuando. Vamos lá, resolver uma questão. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir liberdade provisória, desde que mediante pagamento de fiança. Errada, né? É com sem fiança. Aqui. Opa, vou botar em vermelho aqui. É inciso 63.
e 6. Estabelece que ninguém será levado à prisão. Está em verde aqui. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admite liberdade provisória, com ou sem fiança. Então, com ou sem fiança pode ser. Tanto é que o pessoal confunde, né? Acha que a liberdade só cabe quando você tem direito à fiança. Não, mesmo crime inafiançável, você pode ter liberdade provisória. Por quê? Por causa do inciso 66 da Constituição Federal. Você lembra que uma vez a gente debateu isso? Não, é porque confiança a pessoa pode ser liberada, porque a Constituição prevê, com ou sem fiança, você ter a liberdade. O fato de você estar preso não tem a ver com fiança, tem a ver da necessidade da persecução penal. Se você for dificultar a persecução penal, coagir testemunha, né? Dificultar investigações, esconder prova, né? Extraviar prova, ou não tem O próprio endereço fixo. racismo, né? O pessoal dificilmente fica preso. Quando comete racismo, eles vão lá, geralmente. Ele é inafiançável, mas liberam, né? Eu libero. Tem emprego fixo, tem residência fixa, a não ser que seja comprovado que você vai prejudicar. Vamos lá, mais quantos incisos agora? Mais 4. 1, 2, 3, 4. Vamos lá, mais esse. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra são comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso, ou à pessoa por ele indicada. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária, ou seja, desculpa, claramente incisos todos relativos ao preso, né? Proteção ao preso. Então, prisão de qualquer pessoa e local onde se encontra serão comunicados imediatamente ao juiz competente, e a família do preso ou a pessoa por ele indicada. Isso daí tem previsão no próprio Código de Processo Penal. Você, caso de flagrante delito, você tem que comunicar imediatamente, né, ao juiz. Hoje você tem, inclusive, regulamentado pelo CNJ a audiência de custódia. Também é coisa nova, mas baseado em vários incisos da Constituição e no próprio Pacto de São José da Costa Rica, né? A coisa de audiência de custódia é recente, né? Não existia isso. Então, hoje você prende a pessoa em flagrante delito ou por qualquer situação, no dia seguinte ele vai numa audiência de custódia, não? Saber se mantém ou não a prisão dele. O preso será informado de seus direitos, entre os quais permanecer calado, sendo-lhe assegurada assistência da família e de advogado. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Isso aqui, inclusive, no flagrante delito, você tem lá a regulamentação detalhada de como a autoridade policial vai proceder. Tem que pegar o nome do condutor, tem que pegar o nome da pessoa que efetuou a prisão, do cara que fez a captura, né? O cara que fez a prisão em flagrante é um. O cara que conduziu, trouxe até a delegacia é outro. Tem que pegar o nome das testemunhas, tem todo um procedimento na auto da prisão em flagrante. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Esses dispositivos enunciam o direito do preso, que lhes devem ser garantidos imediatamente quando de sua prisão. Nos termos do inciso 63, a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicados imediatamente, 62, desculpa, imediatamente ao juiz competente e à família do preso, ou a pessoa por ele indicada. O objetivo é assegurar-lhe assistência familiar e permitir-lhe que o juiz analise a legalidade da prisão, relaxando-a se tiver sido ilegal. Destaca-se que não ocorrerá descumprimento do artigo 62 se o preso voluntariamente não indicar a pessoa a ser comunicada de sua prisão. Esse caso aqui era muito nas Forças Armadas. Às vezes as pessoas não cumpriam isso. Por isso que às vezes a pessoa ganhava um habeas corpus, não? Que às vezes demorava a comunicar a família, que é normal no quartel ser preso. Então o cara às vezes... Agora não, né? Tem celular. Mas antigamente o cara ia para o quartel 2 dias sem vir em casa. Primeiro a mulher pensava que estava na cachaçada, né? E depois, sabe que está preso. O cara, não estão deixando eu ligar.
A Karina da Defensoria Pública diz, ó, meu marido foi preso no quartel, não estão deixando ele comunicar comigo. Ou seja, mesmo na prisão disciplinar, você tem que dar o direito ao preso, mesmo sendo uma transgressão disciplinar. Né? O fato de ser preso sem ordem fundamentada do juiz não tira dele os direitos de preso. Então, que tem que ser comunicado à família. Depois os quartéis passaram a regulamentar isso. É preso, a primeira coisa que eles falam lá no quartel, ó, liga para sua família que já era, o comandante te prendeu. O inciso 63, por sua vez, consagra o direito ao silêncio, direito de não autoincriminação, que se baseia na lógica de que ninguém poderá ser obrigado a produzir provas contra si mesmo. Nemo tenetur si tegere. O preso deve ser informado sobre seu direito de permanência em silêncio, assim como o fato de que o exercício desse direito não irá trazer-lhe nenhum prejuízo. Em outras palavras, o silêncio do réu no interrogatório não pode ser interpretado como se fosse uma confissão da prática de crime. Uma questão aqui, que eu acho que o pessoal tem visto muito na imprensa, é a questão da CPI, né, que é direito constitucional, pode cair também na prova. O Supremo tem dado, né, determinadas decisões pedindo, quer dizer, autorizando as pessoas não falarem na CPI. Aí tem gente que vai lá e fala, não vou falar. E aí fica aquele questionamento, fala ou não fala. Por quê? Porque para o Supremo dar a decisão, né, uma liminar, para a pessoa não falar, ela tem que comprovar que ela está sendo investigada, que você é o réu. Porque no nosso Código de Processo Penal, a testemunha ela não pode deixar de falar. Então, a grande sacada é, não sei se você lembra que a gente estava estudando o processo penal. A testemunha ela presta compromisso de dizer a verdade. Agora, você investigado, você mesmo na frente do juiz pode ficar calado. Porque você é um direito seu constitucional. E aí, lá na CPI, teve alguns casos que as pessoas chegaram lá com a liminar, né? Dizendo, não vou falar nada. Mas, cara, peraí, você não é investigado. Aí, acho que teve agora, essa semana passada, liga para o Supremo, não sei o quê, a mulher não ia falar nada, acabou que o Supremo falou, não, ela não é investigada? Não, então ela tem que falar. Ela foi convidada como testemunha, né? Foi solicitada a vir aqui como testemunha, como, né, informante, ela teve que falar. No primeiro dia que ela foi, ela não falou. Ela tinha uma liminar dizendo que... Aí tem só essa questão de ficar atento aí, como teve esse negócio lá na CPI, pode o examinador lembrar disso e perguntar isso. O direito de permanência em silêncio, previsto agora, previsto aí no inciso 63, abrange a testemunha que foi chamada para a CPI? Não. Que a testemunha, inclusive no processo penal, ela presta compromisso de falar a verdade. Ela tem que prestar o compromisso, né? Até no direito penal, no processo penal, eu falei, né? Toda vez que você é chamado no processo, pede para ir como informante. Porque você não é obrigado a falar a verdade como informante. Como testemunha, você é obrigado a prestar um compromisso. E prestando um compromisso, e se você mentir, depois for comprovado você mentir, depois você vai responder o processo, porque você mentiu, né, na frente do juiz, no processo, né? Responder o crime específico de falso testemunho. Tanto é, e aí é fazer o link com o processo penal, que parentes consanguíneos até o segundo grau, eles não podem prestar, não podem prestar, né, o compromisso de falar a verdade, nem pode servir como testemunha, porque senão você impor uma obrigação a eles que provavelmente eles não conseguiram cumprir. Imagine o pai servir como testemunha no processo contra o filho. O pai nem a gente nem pode, que o pai nem é punido, né? Se ele disser, não, meu filho não está aqui em casa não, porque ele vai proteger, né? Nesse caso ele nem é processado. Tem como exigir isso da pessoa, né? Isso daí, na verdade, aí seria uma excusa de não exigir conduta diversa daquela, porque uma daqueles blocos de construção do fato típico é justamente a culpabilidade. A culpabilidade você pode excluir dela se você não tem como exigir conduta diversa.
Se você tem como exigir conduta diversa, o cara é culpado. Se não tem, não tem como. A culpabilidade não se completa. Porque é inexigível conduta diversa numa situação dessa. De o pai querer dizer que o filho não está em casa. Não? Então, na verdade, acaba não sendo crime por causa daquele terceiro bloco, da culpabilidade. Né? Que uma das exclusões da culpabilidade é a inexigibilidade de conduta diversa. Vamos lá, vamos continuar. O direito, já lemos aqui. Oi. Podemos ler só isso aí? Eu estou com uma Sim. cabeça no papo, não, está muito sinistro. Vamos finalizar nesse aqui, vamos acabar esse aqui. Esse aqui a gente já leu, né? O Nemo Teneto Tegere. Né? O preso deverá ser informado sobre seu direito de permanência em silêncio, assim como o fato de que o exercício desse direito não irá trazer nenhum prejuízo. Em outras palavras, o silêncio do réu no interrogatório não pode ser interpretado como se fosse uma confissão da prática de crime. O direito ao silêncio está presente quando o indiciado ou acusado presta depoimento ao Poder Judiciário, ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo, no âmbito da CPI, por exemplo. Segundo o STF, o preso deve ser informado do seu direito ao silêncio sob pena de nulidade absoluta do seu interrogatório. Ou seja, tem que comprovar que ele... Né? E essa questão de comprovação que você falou hoje está muito séria. Porque hoje saiu... Hoje não sei qual foi o dia, uma recomendação que já tinha sido uma determinação do STJ. Sobre aquelas questões de você fazer inviolabilidade do domicílio, depois dizer que a pessoa autorizou, e aí fica aquele disse e não me disse, não? Não autorizei e tal, me coagiu. O STJ determinou que as polícias militares tinham que passar a ter agora, que nem nos Estados Unidos, câmera. Algumas polícias estão recorrendo dessa decisão, só que aqui no DF parece que já vai ter. Todo policial que tiver de serviço na rua vai andar agora com a câmerazinha. E isso é justamente por causa de uma decisão do STF, do STJ, desculpa, que falou que agora, quando você for, né, fazer a violação de domicílio, inviolabilidade de domicílio, entrar no domicílio da pessoa, você tem que gravar ela dizendo, ó, posso entrar na sua casa? Você autoriza? A pessoa tem que falar para a câmera, sim, autoriza. Entendeu? Porque o STJ falou, a única forma de você comprovar, ou você pede para a pessoa assinar, dizendo que está autorizando. O STJ só aceita agora a inviolabilidade de domicílio sem mandado judicial de duas formas. Ou você assina um papel, dá para o policial para ele entrar, ou ele grava que você autorizou. E é por isso que ele determinou que os policiais passassem a ter, as polícias militares passassem a ter câmera aqui no peito, que nem tem lá nos Estados Unidos. E aí hoje saiu uma recomendação do Ministério Público do Distrito Federal mandando a polícia aqui comprar, e a polícia falou que vai comprar, né? Até o final do ano o pessoal vai estar andando com onde? Vamos lá, mas só que vai ser que nem... Não vou nem falar melhor. Hoje já teve problema aí com a polícia. Teve outro problema hoje com a polícia, um cabo aí que estava indo de baixa, né, vai embora para o Canadá e acabou falando mal da polícia. Esse fez um memezinho feliz no corredor, jogando o chapéu para cima. Cada gente querendo entrar, o cara tá feliz porque tá indo embora, entendeu? Aí fez aquela... como é que chama? Aquela nossa com dedo, assim, né? Com dedo principal, assim, para a polícia, filmando, entendeu? E aí tá rolando uma crítica. Eu já ia fazer uma crítica também. É porque, para quem já foi militar, sabe que algumas pessoas ficam meio revoltadas com a carreira militar, né? Por causa da pressão, várias coisas. E eu já ia falar uma coisa, o que vai ocorrer muito em cima da câmera que nem ocorre em algumas situações, né? Em alguma forma, a câmera vai quebrar, né? Que nem ocorre lá no Rio de Janeiro, né? Em algumas polícias, a câmera parou de funcionar, não vai ter câmera para todo mundo, não tem nem colete para todo mundo, vai ter câmera para todo mundo. Vamos lá. Importa ainda que, para o Supremo Tribunal Federal, o direito de permanência em silêncio insere-se no alcance concreto da cláusula constitucional do devido processo legal. Nesse direito ao silêncio está incluído implicitamente a prerrogativa processual de o acusado negar, ainda que falsamente, perante a autoridade policial ou judiciária, a prática de infração penal. Essa garantia é conferida ao acusado, entretanto, não lhe permite mentir indiscriminadamente. Não pode ele, com base nesse direito, criar situações que comprometam o terceiro ou gerem obstáculos à apuração dos fatos, impedindo
A justiça que apura a verdade. Aqui, o inciso 64, né? Por sua vez, garante o preso o direito de conhecer a identidade. Só abrir uma adenda aqui. Toda hora eu estou abrindo adendo, porque a gente estudou direito penal e processual penal. Aqui, ele pode, aqui, nesse caso aqui, ele dizer que não cometeu infração penal, até mentir algumas coisas, tem que ter cuidado com a súmula do STJ. E o fato dele poder fazer essa defesa não significa que ele pode falar que ele é outra pessoa. Nesse caso, ele, não sei se você lembra dessa questãozinha que toda hora cai em concurso. Aí ele vai e responde. Ele não pode estar falsa identidade, né, nome. Ele não pode dar o nome de outra... Até falar, ele pode falar, né? Ele não pode mostrar um documento. Mostrou o documento, já era. Falar, ele ainda fica ali acho que não é punível, não, né? Uhum. Agora, quando ele mostra um documento com outro nome, aí já era. Aí, de falsa identidade. Aí não é autodefesa dele. Inciso, já falando 3 parágrafos, inciso 64. Por sua vez, garante ao preso, 64, o direito de conhecer a identidade responsável por sua prisão por seu interrogatório policial. O objetivo é evitar a arbitrariedade da autoridade policial e de seus agentes, que, uma vez tendo sido identificados pelo preso, poderão ser responsabilizados a posteriori no caso de ilegalidades ou abuso do poder. Já o inciso 65 determina que a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. O relaxamento da prisão é, portanto, um ato por meio do qual o juiz torna sem efeito a restrição de liberdade. Trata-se, como pode-se verificar, de uma proteção aos indivíduos contra prisões ilegais ou arbitrárias. Um entendimento importante do STF relacionado ao respeito do direito preso é a súmula vinculante 11, que trata do uso de algemas. Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência. Aqui, ó, quais são as situações? Em caso de resistência, fundado receio de fuga ou perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiro, justificada a excepcionalidade por escrito, para botar algema na pessoa, sob pena de responsabilidade disciplinar civil e penal do agente, ou de responsabilidade, ou da autoridade, ou de nulidade da prisão, ou do ato processual que se refere sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Com a edição da súmula 11, a utilização de algemas somente pode ocorrer em casos excepcionais: resistência, fundados receio de fuga ou perigo à integridade física, justificado por escrito. A desobediência a essa regra implicará em caso em responsabilidade do agente ou da autoridade, bem como a nulidade da prisão. Vamos responder as questões aqui. PRF 2019. São constitucionalmente assegurados ao preso o direito à identificação dos agentes estatais responsáveis por sua prisão e o direito de permanecer em silêncio. Correto, né? Vou botar aqui. Vamos lá. Ao preso deve ser informado seus direitos, dentre os quais de permanecer calado. Artigo 5º, inciso 63, Constituição Federal de 88. Além disso, o preso também tem o direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Artigo 5º, inciso 64, questão correta. Polícia Civil de Sergipe, 2018. Em caso de perigo à integridade física do preso, admite-se o uso de algema, desde que essa medida de caráter excepcional seja justificada por escrito. Correto, né? Também. Tem que ser justificado por escrito que você usa algema. O uso de algemas é admitido nas seguintes situações: resistência, fundado receio de fuga, perigo à integridade física própria ou alheia. Trata-se de medida de caráter excepcional que precisa ser justificada por escrito, conforme previsto na súmula vinculante 11. Questão correta. Polícia Civil de Sergipe, 2018. Conforme o texto constitucionalmente vigente, a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra terão de ser comunicados até 24 horas. Não tem essa previsão, né? Vou botar essa aqui. É imediatamente ao juiz. Ao juiz competente e à família do preso a posição por ele indicada. Segundo o artigo 5º, inciso 62, a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso por ele indicada. Questão errada. Deixa eu botar aqui o errozinho. Vamos lá. Polícia Civil do Ceará, último concurso aí,
vai fazer o próximo, né? A prisão de qualquer pessoa e local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Correto? É a literalidade do artigo 5º, inciso 62 da CF, questão correta. Polícia Civil do Ceará, 2015. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade policial. Autoridade policial que relaxa a prisão? Não, né? Autoridade judiciária, né? Policial não relaxa. Pegadinha. Autoridade judicial, não autoridade policial que relaxa a prisão. Tem que estar atento no dia da prova, senão questão errada. Finalizando, Polícia Federal 2014. Um agente da Polícia Federal foi escalado para atuar em uma operação para cumprimento de mandado judicial de prisão e de busca e apreensão durante o dia de documentos no escritório profissional do investigado. Mesmo que o investigado ofereça resistência à ordem de prisão, não será possível o uso de algemas para conduzir, uma vez que garante que nenhum cidadão será submetido a tratamento desumano ou degradante. Não, né? Aqui ele ofereceu resistência. Vou botar aqui, ó. Mesmo que ofereça resistência à prisão, aí que matou a questão, né? Aí, se ele ofereceu resistência, você tem o direito, depois você vai justificar por escrito, né? Dizendo, olha, ele ofereceu, autorizou autorização de algema em caso de resistência à prisão. Logo, numa situação de que será possível de algema. É isso. Deixa eu só anotar aqui. Paramos aqui no 67. Amanhã a gente continua, vai conversando aí pelo WhatsApp. Tá ok. Caraca, eu tomei café, mas, irmão, já tem 1 hora mais ou menos que eu tomei café e não